Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo um favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Jesus ressuscitado caminha conosco. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela liturgia diária de abril de 2026, ano A, e também pela revista Deus Conosco 2026. Vamos assistir o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E o vídeo de hoje, irmãos e irmãs, é o vídeo do dia 19 de abril de 2026, que é o terceiro domingo da Páscoa. Pois é, gente. Aí, na introdução, o mistério celebrado de hoje. Irmãos e irmãs, impregnados da alegria pascal a que estamos reunidos em torno do ressuscitado, e sentados à mesa com ele, o reconhecemos ao partir o pão. O Espírito Santo vivificante em cada um de nós e na vida de nossa comunidade de fé, nos leva a aderir à força e o amor ao Cristo vivo, que está no meio de nós. Participando desta liturgia pascal, deixemo-nos nos conduzir pela alegria profunda que brota da vida que venceu a morte. E agora convido a todos para ouvir o Evangelho da nossa Bíblia pastoral, essa Bíblia católica bonita. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes e dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles:
como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, irmãos e irmãs, que acabamos de ouvir o Santo Evangelho de hoje, desse domingo, convido a todos para a gente ouvir o que a revista Deus Conosco 2026, que é o magistério da Igreja Católica, tem a nos dizer sobre o Evangelho de hoje, né? Das páginas 47 a 49. Pois é, do dia 19 de abril de 2026, o terceiro domingo da Páscoa. O terceiro domingo da Páscoa nos traz o episódio dos discípulos de Emaús. Domingo passado era a incredulidade de Tomé. Neste vídeo de hoje, nesse evangelho de hoje, são os discípulos de Emaús que têm suas dúvidas de fé também. Mas Jesus ressuscitado está ao lado deles, né? Refazendo o coração de cada um. Aqueles pobres discípulos estão desiludidos, caminhando por uma estrada sem pavimentação, quase sem rumo. Jesus os alcança e se põe ao lado deles. Aí já está um belo ensinamento para nós. Ele sempre se põe ao lado de quem caminha, mesmo que haja dúvidas, né? Põe-se ao lado de quem está à margem, para fazê-lo de volta ao sublime convívio humano. Também precisamos notar que não estamos muito distraídos. Por isso, nem pensamos em Deus, mesmo diante de tantas coisas tristes e lastimáveis que nos acontecem. Pouco nos serve reclamar ou lastimar, se não o reconhecemos entre nós. Ele está aqui, mas é preciso reconhecê-lo. Certamente hipocrisias, fingimentos, incompreensões, rivalidades, busca de poder e distinção são desvios na vida das pessoas e até contradições
na própria igreja. Podemos ficar com medo dessas coisas? Sim, podemos ficar com medo, se não quisermos retornar. Os discípulos de Emaús têm a coragem de retornar e ainda proclamam para os demais que viram o Senhor e estão felizes. O projeto de nossa redenção, inaugurado por Cristo entre nós, tem seu ápice na ressurreição, pois nela está o sentido pleno de nossa fé, a certeza da plenitude da vida, para onde culminam nossos atos e nossas atitudes de acordo com os valores do Evangelho. Mesmo em um mundo adverso ou com atitudes adversas ao reino, o projeto de Cristo continua, a salvação continua a ser proposta para o homem e a mulher. Diante do episódio de Emaús, ainda devemos nos perguntar: por que nos reunir aos domingos para a liturgia dominical? Por que, depois de participarmos da comunidade, voltamos para casa com o coração pesado, do mesmo jeito que chegamos? Ao voltarmos para casa, temos de voltar diferentes, pois se viemos com aquilo que é nosso, devemos voltar com o que é de Deus. Pois não foi isso que sucedeu com os discípulos de Emaús? Exatamente isso. Voltam para Emaús os que é deles e retornam a Jerusalém com o que é de Cristo ressuscitado. Por isso devemos partir e partilhar o pão de cada dia, pão da Eucaristia, que é vida, salvação, ressurreição. Jesus continua a se fazer conhecido por sua palavra, que é o Evangelho, e na Sagrada Eucaristia. Aí está a importância da Eucaristia, e ele continua a nos convidar a participar nele, com ele e por ele. É isso aí, irmãos e irmãs. A Sagrada Eucaristia não é só a memória, a celebração da morte de Jesus na cruz. É isso também. Mas também é a presença real de Jesus. Jesus ressuscitado, corpo, alma e divindade, se faz presente na Sagrada Eucaristia. Então, que Jesus, nosso encontro com Jesus na Sagrada Eucaristia, quando a gente vai à missa, que a gente faz essa nossa comunhão, que esse Jesus possa nos encher de paz, de esperança, de fé, de amor, É isso aí, nos tire tudo aquilo que não pertence a Deus, amém? Amém! Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebrar,